Vou contar o que aconteceu há mais ou menos 2 anos atrás comigo e meu amigo Andy. Primeiramente, quero dizer que não estou aqui para ser julgado. Acreditem, nesse tempo que passou, os traumas do acontecimento já são punição o suficiente. Andy tinha 26 anos na época. Sempre foi do tipo aventureiro, extrovertido, chamava atenção por onde passava. Já eu, o outro lado, sempre fui mais retraído e nem tão animado assim com aventuras. Talvez por isso dávamos tão certo. Não sei dizer quando começou, mas meu amigo tinha descoberto uma nova paixão: cavernas. E convenhamos que aqui no Arizona isso não é problema. Basicamente o que a gente fazia era arrumar sua mochila e ir explorar novas cavernas, seja elas conhecidas ou não. Fui em alguma das suas explorações, mas confesso que não sou fã de lugares apertados. Vocês já estiveram em alguma caverna antes? Por mais belas que sejam, a sensação de impotência por estar entre paredes de rochas maciças nunca me agradou muito. Mas não para Andy. Pelo contrário, ele adorava se esgueirar por buracos apertados e descobrir novas localidades. Uma vez, quando estava com ele, descobri uma enorme caverna. Era gigantesca. Eu nunca havia visto nada daquele tamanho. Por mais que me sentisse confortável, eu conseguia entender o porquê de alguém gostar dessas explorações. Na maioria das vezes, a surpresa é de cair o queixo. E na maioria das vezes, digo isso pois, assim como lugares belos e magníficos, também encontramos lugares estranhos, paredes com pinturas mais antigas do que posso imaginar. Era um achado interessante, assim como já vimos algumas pilhas de osso em interiores de cavernas. É algo normal se pensarmos que poderia ser algum predador ou algo do tipo, mas alguns lugares simplesmente não tem como predadores algum chegar lá. Então, como aqueles ossos estavam lá? Eu não sei dizer, mas eles estavam. Estou contando isso porque quero que entenda que eu era acostumado com essas descobertas e entrar em lugares não muito convidativos, principalmente quando se tinha Andy para te motivar. Acredite, ele era persuasivo. Eu já não o questionava mais. Um certo dia, ele veio até minha casa, empolgado. Estava com suas botas, short e uma camisa vermelha. Trazia consigo sua mochila e o MP3, que sempre carregava. Costumava ligar ao máximo dentro das cavernas. O som amplificava de forma incrível. Eu já sabia o que Andy queria. John, se arruma. Eu descobri um lugar, cara. E é um lugar muito incrível. Você precisa ver isso. Andy, são 5 da manhã, cara. E desde quando tem hora para ir ver algo incrível? Disse Andy. Mesmo relutante, acabei topando. Subimos na minha velha picape azul e fomos para onde seja lá que Andy queria me levar. Ele foi falando o caminho todo. Após mais ou menos 2 horas dirigindo, o que parecia ser o nada, chegamos em um local com algumas pedras. Digamos que não havia nada demais nesse local. Mas como já havia aprendido, a surpresa se encontra no subsolo. Chequei meu GPS. Estava a mais ou menos 60 km de qualquer civilização. Ótimo, pensei eu. Era assim que eu queria passar o meu sábado. Conferi meu equipamento e entramos por um buraco de mais ou menos 1,5 metros de largura por 60 centímetros de altura. Tivemos de rastejar, claro. Não é muito agradável, mas fazia parte da diversão. Ficamos nisso por mais ou menos 15 minutos. Vai valer a pena, cara, confia em mim, disse meu amigo. E eu só pensava em que devia parar de ir em suas doidas aventuras. Após mais um tempo, saímos em um local maior. Pude enfim ficar de pé e esticar as costas. O local em qual saímos era uma câmara subterrânea, fracamente iluminada. Devia ter uns 30 metros de comprimento e 20 de largura, e uns 4 metros de altura. Não tinha nada demais. Rocha, estalactite e só. Não vejo nada aqui de tão empolgante, Andy. Cara, não se precipite.
ainda não chegamos. No fim da câmara havia o que parecia 2 entradas, uma à direita e outra à esquerda. Não media muito mais do que o buraco pelo qual entramos. Meu amigo foi na frente, entrou pela direita. Então eu perguntei se ele tinha ido pela esquerda e onde dava. Ele falou que após uns 800 metros daria uma câmara mais ou menos do tamanho desta que acabamos de sair, e havia uma única entrada que levava para a saída, a uns 4 km aonde estava a minha picape. Bom, aonde estamos indo tem saída? Perguntei. Bom, não sei, John, mas não se preocupe, nós voltamos por aqui e pegamos a outra entrada, simples assim. Então seguimos mais alguns, ou muito metros pelo túnel, até chegarmos em uma espécie de fenda, Algumas cavernas descem mais fundo do que se possa imaginar, e descer com cordas de 70 ou 100 metros não é nenhuma surpresa. Olhei para baixo daquele lugar e não consegui ver o fim. Era óbvio que era fundo. Descemos por mais ou menos 80 metros, pegamos uma entrada, seguimos em frente alguns passos e chegamos. Posso afirmar que nunca havia visto nada assim. Era uma câmara oval. Media aproximadamente 50 metros de comprimento por 40 de largura. Era muito alta. Um único e fraco feixe de luz iluminava o lago subterrâneo de águas cristalinas que refletia na parede rochosa. Era um lugar único. É ou não é incrível? Hein, John? É, devo admitir, Andy, é surreal. Eu te falei, cara, que você ia achar incrível isso. Enquanto meu amigo foi dar um mergulho, eu aproveitei para olhar mais atentamente a caverna. Antigas pinturas cobriam o lado posterior ao lago. Elas retratavam o que se vê nessas pinturas rupestres: homens caçando, famílias toscamente desenhadas, animais, lanças e etc. Eram pinturas bem rudimentares. Mas algo não estava certo. Algumas eram mais novas do que as outras, como se tivesse sido pintada há não muito tempo. Andando mais para a lateral esquerda da câmara, notei uma abertura, não muito maior do que 1 metro de circunferência abaixo de uma rocha. Eu não sei o porquê fiz isso, mas algo me disse que eu deveria entrar. E eu entrei. Com certeza eu não devia ter feito isso. Havia ossos, pilhas e mais pilhas de ossos humanos nesse lugar. Isso me paralisou. Não tem como esses ossos virem para aqui. Não tem como chegarem aqui. E foi aí que eu percebi que seja lá o que for que tenha trazido esses ossos para cá, ainda estava por aqui. O que explicaria as pinturas recentes nas paredes. Assustado, saí desse local gritando para o meu amigo: Andy, vamos embora agora! O que foi, cara? Vamos embora! Não deveríamos estar aqui! Qual é o seu problema, John? Não discute, porra! Vamos embora! Sem entender o porquê e relutante, ele aceitou, saímos. Falei para ele se apressar. Já não bastava tudo que vi, ainda tinha uma sensação estranha de que não deveríamos de modo algum estar ali. Andy interrompeu meu pensamento. Que porra é essa, cara? Qual o seu problema, John? Andy, eu encontrei ossos nessas cavernas. Alguma coisa os trouxe e vive aqui. Eu não estou a fim de descobrir o que é. E daí? Já vimos ossos antes e você não deu esse piti. De animais, Andy. Isso é diferente. Não eram ossos animais, e sim humanos. Você tem certeza? Eu não brincaria com isso. Merda, vamos sair daqui agora! Então saímos da caverna até chegar ao local com as cordas, onde precisávamos escalar. Eu fui na frente e Andy veio logo depois. Subimos pouco da metade do caminho quando Andy escorregou e caiu. Eu desci o mais rápido que pude chamando seu nome. Ele havia quebrado o braço e era uma fratura exposta.
Porra, cara, o que aconteceu? Foi mal, John. Eu descuidei e caí. E agora? Como vai subir essa merda? Cara, eu não vou. Você vai e pede ajuda. Simples assim. Não, nem pensar. Não vou deixar você aqui sozinho, Andy. Você vai fazer o quê? Subir 80 metros comigo nas suas costas? Não, Andy. Eu não posso deixar você aqui depois do que eu vi. John, tá tudo bem, cara. Não vai acontecer nada. Falei pra Andy se cuidar e subi o mais rápido que pude até chegar na câmara onde tinha o túnel da esquerda. Como ele havia falado, ele deveria me levar a não muito longe da minha picape. Assim eu poderia chamar o resgate pelo rádio. No entanto, ouvi um barulho logo atrás de mim. Pareciam ser passos. Eu fiquei surpreso, achando que poderia ser mais alguém explorando a caverna e que pudesse nos ajudar. Sendo assim, eu gritei: Alô? Alguém aí? Mas não obtive resposta alguma. Decidi então começar a voltar ao túnel. Foi quando eu vi aquilo. Era enorme e facilmente ele tinha mais de 2 metros de altura. Andava agachado. Seus braços eram anormalmente grandes, unhas sujas e amarelas saindo de seus dedos ossudos. Ele parou e ficou em pé. Eu pude ver suas costelas sob sua pele fina. Sua coluna marcava suas costas visivelmente. Ela é sem dúvida muito magro, porém eu não duvidava que poderia me estraçalhar com um simples ataque. Ele veio em minha direção. Agachou seu enorme e magro corpo. Ficou olhando para mim, a não mais de 5 metros de distância. E seja o que fosse, era cego. Seus olhos eram de um branco enevoaçado, como se nunca havia visto nada mais do que a fraca luz que entrava por frestas de rocha. Era uma criatura que vivia na escuridão, sem dúvida. Sua cabeça era oval e não tinha nariz. Era um único buraco que se movia lentamente, sibilando com o som pesado de sua respiração. 4 dentes pontiagudos saíam por entre seus lábios. Suas orelhas se moviam tentando captar algum som. Parecia ser o único sentido daquela coisa. Eu fiquei imóvel. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu não sabia o que fazer. Eu tranquei minha respiração e só pude rezar. Tudo estava silencioso, até que eu ouvi um toque muito baixo vindo de longe. Eu sabia o que era. Era Andy. Ele tinha ligado seu MP3. A criatura rapidamente se moveu para trás e foi em direção aonde meu amigo estava. Eu fiquei ali, assustado com o que acabava de ver. Eu acordei do meu transe e fui para fora dali o mais rápido que pude. Saí daquele inferno e corri para minha picape. Chamei quem quer que pudesse me ajudar pelo rádio. 3 horas depois, o resgate apareceu. Eu contei o que havia acontecido. Falei que meu amigo havia caído e quebrado o braço. E também falei o que eu vi. Mas ninguém acreditou. Fizeram busca no local. E apesar de encontrarem ossos na caverna e não saberem como explicar como estava ali, preferiram dizer que se tratava de algum cemitério muito antigo. Enquanto a Andy, não acharam ele. Não acharam nenhum rastro, nenhuma pista, nada. Chegaram até a desconfiar que eu havia vindo mesmo com alguém. Sei que muitos irão me chamar de covarde ou me julgar, mas a verdade é que eu não sabia o que fazer. Eu devia ter, de alguma forma, tentado ajudar o meu amigo. Mas agora é tarde, e todo dia fico remoendo o que aconteceu, me culpando por ter abandonado meu melhor amigo
para ser devorado, ou seja lá o que aquilo tenha feito com ele. As pessoas envolvidas no resgate disseram que talvez eu tenha tido alguma crise de alucinação, ou algo assim, mas eu sei o que eu vi, e vou carregar isso comigo para o resto da minha miserável vida. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário e até a próxima. Fiquem bem, fiquem seguros.